Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem tá falando é Franz Meyer, em mais um Umbanda, Consciência e Juventude. É o nosso primeiro programa do ano e vamos levar nosso pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos guias e protetores que assistem às nossas casas, nossas vidas, e pedir que dá um amparo a essa hora, a esse momento que vamos estar juntos. Agradeço a todos vocês por ter deixado eu entrar nas suas casas através da rádio. E hoje trouxemos novidades. Durante esse ano a gente vai ter algumas novidades, vamos ter alguns entrevistados, algumas promoções aí. E hoje a gente vai começar com o nosso primeiro entrevistado. Eu tô aqui com o Pai Bruno de Xangô. Tudo bem, Pai Bruno? Tudo bem, Franz? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com o Pai Franz. E vamos começar a conversar aí. Vamos conversar um pouquinho de Umbanda, a gente vai falar um pouco das escolas, vamos falar as origens, porque é legal, dos nossas preocupações é acrescentar e somar. E como eu sei que eu conheço ele há um tempinho já, eu sei que ele vem numa escola um pouco diferente, a gente vai trocar essa ideia, que de repente você se identifica, né? E a gente consegue fazer um bom trabalho. E para falar um pouco disso, eu vou fazer uma publicação na página perguntando em cima do programa de qual escola você veio, se você tem alguma referência, se você tem uma escola fechada. E para você publicar, comenta aí, divide com a gente, para que a gente possa fazer um bate-papo. Lembrando que a nossa página no Face é Umbanda, Consciência e Juventude, lá onde a gente publica os textos, tem as nossas atividades. A nossa atividade começa agora dia 16. Nós vamos ter a primeira gira do ano, fiquem atentos. Vai ser gira de Exu. Então, aqueles que quiserem, na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, a partir das 19h30. Começamos a entregar as senhas. Fora isso, temos novidade de cursos aí. Vamos dar o curso de sacerdócio, que eu vou passar informações na página, por e-mails. Aqueles que quiserem saber mais sobre esses cursos, ou pela página, ou pelo nosso e-mail, umbandaconsciente@gmail.com, ou pela página, deixe uma mensagem com o seu e-mail, pedindo: eu quero saber sobre o nosso desenvolvimento, eu quero saber sobre os novos cursos, eu quero receber a nossa newsletter. Tá certo? Então você que quer aí, fica a dica para a gente começar um ano bem. O nosso calendário está bem fechado, tá bem legal. Aqueles que querem receber o nosso calendário também vão receber. Lembrando que às segundas-feiras a gente tem aí as nossas aulas de yoga, que também não adianta cuidar só do espiritual e não cuidar do corpo, né? Aqueles que me conhecem sabem que eu tenho tô nesse caminho aí de cuidar do corpo, entendeu? É uma questão de consciência. Então tem o Hatha Yoga com o Flávio Salazar, ele que faz o programa aqui comigo, que não tá, essa semana ele está de férias, viajando. Um grande abraço aí, meu irmão, um grande abraço pro Paul, que também faz o programa conosco. Às terças-feiras, nosso desenvolvimento espiritual sob a luz de Umbanda. Então aqueles que querem, e é bem prático, você ali põe a consciência do que é o orixá, do qual é a presença na Umbanda, qual é o contexto histórico, e
o como você aplica na sua vida no dia a dia. Não adianta aplicar só no terreiro, não adianta só ir uma vez por semana, incorporar, receber o seu guia e de repente no final, saiu do terreiro, você comete os mesmos erros, as mesmas dores. Erros não, né? Não tem erro, tem sempre aprendizado, mas tem as mesmas dores. Então, fica aí a dica, às terças-feiras, às 8 horas, aqueles que quiserem participar dos nossos encontros aí de estudos sobre a luz da Umbanda, sejam bem-vindos, venham assistir uma aula aí inaugural, tá certo? A gente vai ter uma gira temática de Exu do Ouro, dia 16/1. Então essa gira de 16 vai ser sobre Exu do Ouro. Ah, mas o que é Exu do Ouro? Exu do Ouro não é para você ganhar dinheiro fácil, não é para você ganhar na Mega Sena. Exu do Ouro, ele exalta as suas qualidades internas. O ouro é de nossa mãe Oxum e nunca foi o ouro comercial que a Oxum trabalha. Então eu fiz uma publicação bem legal aí sobre o ouro de Oxum, que está na nossa página Umbanda Consciência e Juventude, na UCJ. Dê uma olhada, dê uma lida, para que a gente possa conversar e você possa, é claro, aproveitar o melhor desse ritual. Tá certo? Mas vamos aí com o Pai Bruno. Então, primeiramente, Pai Bruno, muito obrigado por estar aí no nosso programa. Agradeço a você, as suas forças. E eu queria que você começasse a falar um pouquinho de você, da sua história, como que você entrou na Umbanda, qual foram as suas raízes, enfim, conversar um pouco sobre o Bruno. Legal. Franz, é o seguinte, também é um prazer estar aqui com você. Já tive o prazer de conhecer lá o CJ, conhecer o templo. Me sinto em casa, então me sinto em casa aqui também falando com vocês. Minha história se iniciou, na verdade, há um bom tempo. Eu tenho 7 anos de sacerdócio. Antes disso, eu não conhecia Umbanda, não conhecia nada sobre espiritualidade. Aliás, tinha um medo danado sobre o assunto. Medo esse porque eu tenho uma tia minha que ela vem do Candomblé. Ela é QED no Candomblé, ela tem um cargo lá no Candomblé. E, e eu tinha medo de toda essa questão de manifestação espiritual. Não me envolvia com nada disso. Até que eu tive um problema muito sério dentro da minha casa e encontrei conforto com uma amiga minha, né, que é minha madrinha de santo, Dona Cristina Coelho, que infelizmente não está mais entre nós. E a Cris, ela teve a paciência de me mostrar que eu era um, entre aspas, ateu, graças a Deus, né? Eu não conhecia nada, absolutamente nada, mas me colocava como um ateu, graças a Deus. E ela teve a paciência de me explicar que não, que na verdade eu não era um ateu, graças a Deus, eu estava simplesmente perdido, sem entendimento nenhum do que era Deus. E aí ela foi me explicando quem era Deus e mostrando o quanto esse Deus era bacana dentro da minha vida. E foi me mostrando isso através de manifestações espirituais. Ela era umbandista, ela nunca teve terreiro, mas ela tinha as suas entidades espirituais muito próximas a ela. Ela teve um problema muito sério de saúde e tanto por isso ela não conseguia frequentar terreiros, justamente pelo problema de saúde dela. Mas ela sempre com essas forças bem próximas a ela, ela sempre conseguia passar as informações que as entidades queriam passar. E ela que me descobriu médium, na verdade. Eu digo que não fui eu que me descobri médium, foi ela que me descobriu médium. Eu, na sala da casa dela, tive a primeira manifestação espiritual da minha vida. Foi uma herê que trabalha comigo. E eu digo para você, França, que foi a coisa mais estranha e mais maravilhosa que aconteceu comigo. Aquele abraço carinhoso daquela entidade, que depois eu vim saber quem era, o que era, por que era, e dali começou toda a história. Essa é uma história realmente muito bonita. Acho que
todo mundo que entra, muita gente fala, né? E eu concordo porque eu também entrei, vamos por assim, pela porta da frente sofrendo É. na Umbanda, né? Apesar do meu pai já ter terreiro, já tinha uma caminhada, eu também corria e quando eu entrei eu encontrei, né? Então, muito legal, a gente vai continuar esse bate-papo. Eu vou dar um intervalinho para que a gente possa agora entender um pouco da escola, das diferenças das escolas, mas o que não é as diferenças, são o que elas se complementam, né? Porque cada um olha para um ponto de vista e se a gente se conversar, se a gente trocar, a gente vai ver que no fundo é uma corrente só. Então, esse intervalo que eu vou dar, fiquem aí e não percam. Salve, salve galera, voltando aqui com o pai Bruno de Xangô. Ele contou um pouco da sua história. E agora eu vou fazer algumas perguntas aí, de curiosidade mesmo. Pai Bruno, você tem uma casa de Umbanda. Você considera que ela faz parte de alguma escola? Ela tem alguma escola? Por exemplo, a casa que eu abri, eu venho da escola da Umbanda Sagrada. É claro que depois que você abre um trabalho, você vai se aprofundando, porque acho que o sacerdote, ele é o eterno pesquisador, né? Sim. Ele tem o eterno pesquisador porque você lidar com muitas forças, com muitas pessoas, com muitas cabeças e com muitas entidades, né? E então eu abri em cima dos fundamentos da Umbanda Sagrada. Depois fui conhecer um pouco mais sobre o orixá, que me encanta. A religião de Umbanda tem um grande contexto assim do ritual, mas como cada casa faz um ritual e tem várias escolas, o que me encanta são os orixás. Sim. Né? Então eu vou estudar sobre os orixás e o como isso aplica na minha vida. Você considera que você nasceu de uma escola? Qual é a escola que o Bruno e a casa do Bruno vem? Na verdade, Franz, eu me considero sim de uma escola. Não é uma escola conhecida, porque eu aprendi tudo em relação à Umbanda com a minha madrinha de santo, né? Ela não veio de uma escola específica, ela aprendeu também a partir de um amigo dela que a ensinou. E ele também não veio de uma escola, efetivamente uma escola. Ele também aprendeu com o pai dele, que já era sacerdote. Então, a raiz é muito grande. Mas enquanto eu estava no processo ainda, né, de abertura, de entendimento, de conhecimento do que era a religião de Umbanda para mim, eu tive o prazer de conhecer o meu pai de santo, meu sacerdote, que foi quem terminou de lapidar, né, que é Pai Ricardo de Ançã. Pai Ricardo, ele veio de uma escola também antiga. Então, alguns pais, amigos meus, dizem para mim: você é muito novo, eu tenho 30 anos de idade, você é muito novo, mas você fala e faz como os antigos ainda. Então, eu acho que assim, não tem uma escola só, é uma escola, são escolas antigas. O meu pai também tem a formação do pai Rubens Saraceni, ele também veio da escola do pai Rubens Saraceni, mas ele só terminou de lapidar. As minhas escolas, assim como a escola do meu pai, é uma escola antiga. Então, eu acho que não tem uma denominação, mas são escolas diferentes, porém muito parecidas, né? Porque eu, por exemplo, li um pouco sobre a história da Umbanda, o livro da história da Umbanda, né, Uhum. que foi o nosso irmão Alexandre Comino, que inclusive vai estar aqui com a gente, já confirmou a entrevista, ele vai estar aqui no nossos programas, fiquem atentos aí, a gente vai sortear um livro. Era considerada a Umbanda pura, né? A É, Umbanda a Umbanda antiga, né? Que veio ali junto do primado de Umbanda, que é uma puta de uma escola imensa, com muito. O Pai Jaú.
Sim. Enfim, o próprio Pais Hélio, né? O primeiro evento espírita de Umbanda, você ali eu considero historicamente a escola antiga, né? Eu fui num terreiro, né? Cresci num terreiro do meu pai que era chão batido, era Olha que demais. no meio de no meio de um lugar bem fechado, de difícil acesso, pequeno, pequeno no tamanho, mais grande, vinha uma porrada de gente. E eu vi, por exemplo, na época era muito mais comum as manifestações físicas, né? Sim. Então, por exemplo, eu fui num trabalho em mata aberta, eles tinham um lugar onde eles faziam mata aberta, em que um dos pais de santo, ele começou a assoviar e a gente foi rodeado por cobra. E foi uma coisa horrível para mim, mas olhando hoje com um pouco mais de entendimento, você fala, pô, que coisa Linda, né? linda. E o caboclo, eu lembro que era um caboclo tupinambá, eu não lembro, o caboclo falou, agora nós estamos protegidos e pode sentar, vamos continuar o trabalho. E era um ritual que antigamente tinha-se muita saída a campo e hoje a gente não sai muito. Como que você faz, por exemplo, a questão elemental da coisa? Hoje eu vejo que, até pelo contexto, a gente está em São Paulo, e em São Paulo não tem muitos lugares, inclusive é um pouco até proibido. Nós estamos num governo com outra religião, que são os evangélicos. Então, visto isso, a Umbanda perdeu um pouco. Antes você andava em ruas assim Sim, e via oferendas e via. tranquilamente. Hoje a gente não vê mais. Como que você faz com relação a isso no seu ritual, a sua casa? A sua casa tem bastante saída a campo? A sua casa é uma casa elemental? É uma casa, vamos por assim, entendo que nos moldes se adaptou aos moldes da atualidade, ou seja, um pouco mais fechado a campo. Na minha casa, justamente por causa dessa dificuldade, a gente vai a mata, vai a campo 2 vezes por ano. Então, 2 vezes por ano, abertura e fechamento eu faço fora do espaço do terreno. Eu gosto desse contato com a natureza e a questão também dos amacios naturais, então a praia, a cachoeira. Então, nesse sentido, eu procuro fazer esses trabalhos em mata. Nós temos alguns locais específicos para fazer esses trabalhos, né? São Bernardo, tem Nazaré Paulista, tem Juquitiba, tem alguns locais que são mais apropriados, já são preparados para isso. Não que não se pode fazer em outros lugares. Nós, na minha casa, no CEDEM, a gente procura fazer sempre nesses lugares. Porque acaba sendo mais fácil o acesso, acaba sendo um local que já está preparado para aquilo, então a gente não vai agredir ninguém e tudo mais. Sobre a questão de fazer trabalhos, por exemplo, em vias na rua, a gente procura não fazer. A gente tem muito essa preocupação também ambiental, então procura não deixar sujeira no meio do mato, também não vamos deixar sujeira no meio da Com cidade. A certeza. gente não quer ser chamado de porco, ao invés de trocar 6 por meia dúzia, né? Trocar o apelido de macumbeiro pelo apelido de O porco. porco. Dentro da cidade isso acontece muito, infelizmente, né? A gente vê alguns trabalhos acontecendo aí nas cidades que poluem o meio ambiente completamente. Isso não é legal, né? Eu tive a oportunidade de ir em uma das festas de Iemanjá, né? O lugar da festa foi perfeito, porque o próprio pai, ele tem uma conscientização muito boa, então a festa ali foi do colégio Pai Benigía de Aruanda, não tivemos grande agressão da natureza, né? Porque eu, sinceramente, eu não concordo com o barquinho pro mar, eu não concordo, não é do mar. Eu acho que se você vai saudar a nossa mãe Iemanjá, gente, a mãe Iemanjá é toda a vida. Iemanjá igual a vida. E se você vai no reino dela, no santuário natural, basta, assim como se você vai no santuário natural de Ogum,
de Xangô, de Oxum, basta você entrar com humildade, reverência e respeito, e você está cultuando essa força. E lá a gente graças a Deus, a nossa escola ali, a gente consegue fazer um bom trabalho. Mas uma coisa que me deixou bastante chateado, tem uma hora ali que as Iemanjás iam para o mar receber o axé das ondas, né? E eu fui levar um filho de santo, né? E segurei ele pela camisa. E de repente me vem um aguidar gigantesco da onda, sabe? A pessoa acho que deixou a oferenda ali na beira da praia. E se eu não chuto, ia na cabeça do cara. Nossa. Então, são essas coisas que acho que o papel nosso de sacerdote é conscientizar, né, para que Claro. não aconteça. Acho que simplesmente pelo fato da onda, de você estar em conexão com a força, já é uma oferenda. Você pode se colocar em oferenda quando você se coloca em praticar a virtude daquele orixá que é vida, que é paz, que é caridade. Então é muito interessante essa saída a campo. A gente também, a gente sai um pouco mais a campo. A gente tem alguns eventos, por exemplo, a gente sai bastante para um cemitério. A gente sai para... Eu não saio para mata porque eu sou alérgico a todo tipo de inseto que Certo. picar, eu tô ficando com as bolotas. Mas a gente vai para cachoeira, a gente foi ali na cachoeira do Santuário de Umbanda ali em São Bernardo. A gente vai para o mar, fazemos alguns rituais e realmente é uma energia diferente, né, É bem Bruno? diferente. Esse ano passado, eu tive o prazer de estar junto com o pai Vladimir. Vou mandar um abraço para o pai Vladimir. O pai Vladimir, ele é dono ele dirige a casa, né, o Templo de Umbanda Pai Oxalá e Caboclo Pena Azul. E eu tive o prazer de estar com ele lá na festa de Iemanjá. Nós estivemos na Praia Grande, fazendo a louvação para Iemanjá. Foi lindo. E o nosso espaço ali, realmente, nós não tivemos problemas. Eu tinha até combinado com o pai Vladimir de, pela manhã, porque o trabalho foi virando à noite, e pela manhã ir recolher sujeira mesmo, sujeira. Porque a oferenda, como você disse, a oferenda ela é muito mais do que aquele alguidar que a pessoa despacha. Ela não tem nenhum cuidado de colocar uma oferenda ao mar. Ela nem conhece o que está fazendo, ela simplesmente joga o alguidar ali e fala, ó, tá aqui para você, mãe. Ainda tem a audácia de chamar de mãe, né? Suja a praia, faz um monte de sujeira e chama de mãe. Deixa a garrafa de vidro, aquilo estoura, machuca o pé. Então, assim, nós não tivemos esse problema dentro do nosso trabalho. E nós vimos pela manhã o caminhão da prefeitura passando e limpando toda a praia. Mas a quantidade de lixo é algo exorbitante, assim. A gente procura fazer uma coisa mais limpa e não saímos tanto para campo assim, não. Até porque a gente, eu vejo muita gente. A festa de Iemanjá, assim como a festa de Ogum, que são, talvez, na minha modesta opinião, junto com o Oxum e um pouco de Oxóssi, são os grandes padroeiros de orixá dentro do Brasil, né? Então, a festa de Iemanjá, toda criatura que conhece um pouco do contexto religioso, que quer entender que existe uma força assistindo, vai lá pular 7 ondinhas Sete do ondinhas. mar para Iemanjá, ou leva perfume, leva flores. Toda criatura vai lá no dia de Ogum, sauda o pai Ogum, vai fazer, tem algumas festas aí bem grandes, vai fazer a sua louvação, fazendo o sincretismo a São Jorge, ou para Oxóssi mesmo, guardião da... Passou nas matas, deixa alguma coisinha. Para Oxum tem ali no dia de Nossa Senhora, muita gente faz aí o link com a nossa mãe Oxum. Então, são festas que deixaram de ser, no meu ponto de vista, religiosas para serem festas populares. É verdade. Então, por isso que a gente tem, talvez, muitos pessoas que não têm a consciência. Eu acho que se a gente tomar esse papel de conscientizar como
sacerdotes, como guardiões, porque, no meu ponto de vista, quando você se torna um sacerdote, você se torna guardião daquele conhecimento e, por consequência, guardião daquele ponto natural. Porque você é um formador de opinião, né? Exatamente. Então é bem legal, mas ao mesmo tempo a consciência precisa começar de dentro, né? Não adianta a gente criticar o fora se a gente dentro não... E a gente está fazendo isso, né, Bruno? A gente está tentando fazer aí uma praia. Infelizmente aí no final do ano eu fui para a Praia Grande, né? Aí já de uma maneira profana, apesar que eu nunca entrei profanamente no mar. Eu sempre com respeito, né? saudei a nossa mãe Iemanjá, peço licença para entrar no santuário natural. Aliás, gente, faz o teste. Você, entre 2 vezes, aqueles que forem na praia, entrem 2 vezes no mar. A primeira delas, entrem sem nenhum tipo de referência, assim como você entra para brincar. Né? Você entra para tomar o sol, tomar sua cervejinha ali, comer o seu porquinho. Entre naturalmente, sempre com respeito e sinta a energia. Preste atenção naquilo. A outra vez, você já entra no lado divino da coisa. Então, até uma diquinha aí de procedimento, você percebe que aqueles que vão no terreiro, que frequentam o terreiro, sempre antes de abrir a gira é cruzado o solo. E esse cruzamento significa que você está se ligando do Orum ao Aie, né? Ou seja, daqui da terra para o céu. Então, você faz, e todo cruzamento, por que a cruz é uma coisa muito importante dentro da Umbanda? Porque a cruz, ela te põe numa faixa vibratória divina. Então, quando você for entrar no mar, faz o teste. Vai, antes de entrar na parte da praia, na parte da areia, quando você ainda está na calçada, antes de entrar, vai, cruza o solo e veja a diferença de energia. Sinta aí a diferença e fala: Sagrada Mãe Iemanjá, Sagrados Orixás, me permita que eu entre no solo sagrado e possa receber o seu axé vivo, divino e natural. E você veja a diferença. E brinque, vá brincar, porque orixá é também a alegria. O orixá fica muito feliz quando você está tendo o seu momento de lazer, de prazer, né? Então faça aí esse teste. Eu vou dar um intervalinho para que você pense nisso que a gente falou e daqui a pouco a gente volta com muito mais. Axé. Estamos de volta aqui, Umbanda Consciência e Juventude, com o pai Bruno de Xangô. Falou um pouco. E escuta, o seu terreiro chama CEDEM. O que significa CEDEM? CEDEM significa Centro de Estudo e Desenvolvimento Mediúnico. Nossa, muito... O sentido do centro, quando nasceu o terreiro, nasceu com o intuito de ensinar e de desenvolver. Por que isso? A história do terreiro é uma história bacana, porque, na verdade, eu sempre gostei de estudar. Depois que eu comecei a estudar, peguei gosto, né? Eu não gostava de ler nada, não gostava de absolutamente nada de livro, mas quando comecei a estudar espiritualidade, passei lá pela Cris, meu pai, e acabei tomando gosto pela coisa. E aí eu estudava e repassava aquilo que eu absorvia. E tinha alguns amigos ali que eu já trabalhava num centro de Umbanda e esses amigos eles iam no centro. E aconteceu que eles queriam entrar no centro, para trabalhar no centro. Por alguns problemas eles não entraram. Tiveram alguns problemas, não conseguiram entrar. E aí, o seu Samambaia, que é o caboclo que trabalha comigo, ele disse que não deixaria os filhos dele soltos, que ele iria cuidar. Tudo bem, até aí o caboclo falou, vamos levar a vida para ver o que vai dar, né? E aí, um dado momento, a gente percebeu que éramos todos muito novos e que nós precisávamos estudar. Ninguém sabia fazer nada. Ou pelo menos a gente achava que não sabia. O conhecimento já estava ali,
o caboclo já tinha passado muita coisa, o Exu tinha passado muita coisa, os guias espirituais passaram muitas coisas, eu já tinha andado em algumas escolas, a Cristina sempre me ajudando, mas um pouco... não vou fazer isso agora, sabe? E aí a gente resolveu criar uma casa onde todos pudessem estudar, todos pudessem aprender. E aí a mãe pequena do terreiro, a Priscila, falou, não, então eu já sei o nome, CEDEM, Centro de Estudo e Desenvolvimento Mediúnico. Porque a gente fazia estudo e como todo mundo era muito novo, fazíamos um desenvolvimento mediúnico. Assistido por todos os guias, por todos os orixás e, claro, pessoas ali encarnadas que nos ajudavam com todo esse processo. Ninguém conhecia nada. E aí, então, nasceu daí o CEDEM, Centro de Estudo e Desenvolvimento Mediúnico. Então a sua casa é fundamentalmente, se eu posso falar fundamentalmente, de estudos. Sim. Tá, então isso me remete a uma pergunta. O que você está achando, por exemplo, o que você acha, qual é o benefício ou não das várias escolas de Umbanda? Porque para mim isso é fantástico, né? Eu vejo como cada um tá vendo uma parte aí da coisa e cada um desenvolve aquela parte, até pelo enredo espiritual de cada um, enfim. Mas e para você, como que é, por exemplo, ter uma Umbanda sagrada, uma Umbanda carismática, uma Umbanda popular, uma Umbanda pura, uma Umbanda mista, enfim, Todas as vertentes, né? todas as vertentes. Como que é para você? Eu acho interessante. Tudo que remete a estudo eu acho muito interessante. A gente não pode cair naquela velha questão de eu sou o senhor da verdade, você não é, eu sei mais e você sabe menos, porque a gente já sabe que Umbanda não tem um livro só e a Umbanda não tem um papa que dita todas as regras, a gente não tem um papado que dita todas as regras. Cada um faz do seu jeito, desde que assumindo os seus fundamentos, né? Trabalhando dentro da fé, do amor, da caridade, trabalhando com os orixás, trabalhando com as forças espirituais, com os guias espirituais, sempre pautados com essas, como é que eu vou dizer? Com esses princípios, com esses alicerces, a palavra que eu queria era essa, com esses alicerces, cada um trabalha dentro daquilo que é ensinado. Então eu acho interessante sim ter várias escolas, porque as escolas mostram que a Umbanda é uma só, mas que podem ter várias verdades. E qual é a verdade, a maior verdade? É aquela que atinge o seu coração. Então, se a sua escola atinge seu coração, ótimo, seja muito feliz na tua escola, aprenda, mas não feche o seu coração para não aprender as outras. Vá aprendendo de todas. E isso eu acho muito interessante. E dentro lá do CEDEM, a gente trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Eu não dou cursos lá dentro. A gente não faz cursos. Todo o estudo que é praticado dentro da casa, ele é feito para membros da casa e para pessoas que querem participar desses processos, podem participar junto com os membros da casa. Então, agora a gente está estruturando um desenvolvimento mediúnico, eu não vou colocar como curso, entende? Ele não é um curso de desenvolvimento mediúnico, ele não é um curso de teologia de Umbanda, ele não é um curso de sacerdócio. Mas com o tempo, com a vivência, você vai aprendendo e adquirindo informações, e essas informações vão te dando expertise naquilo que você vai praticar. Então, se você quer aprender Umbanda lá no CEDEM, você vai entrar, você vai ver, você vai conhecer, e depois de todo esse processo, você vai galgando passo a passo até você atingir o seu ápice. Muito, muito, muito bom mesmo. Então a pessoa, na verdade, não precisa se vincular à casa como médium. Ela pode, por exemplo, ir num dia da assistência. Eu, por exemplo, não sou médium da casa, eu vou lá e assisto um trabalho onde tá tendo um estudo. Você separa ou não? É aquela Umbanda, por exemplo, antiga, que o próprio estudo vem de uma preleção. Então, por exemplo, lá no Instituto, eu faço preleção. Eu faço um tempinho de preleção, mas eu tenho a parte
do desenvolvimento mediúnico propriamente dito, que é um dia separado. Lá no CD, não. Eu não sei se eu entendi bem. Aí você me corrige. Você tem o estudo junto com a gira ou você tem um dia para estudo? Você marca o estudo com o pessoal? A gente faz. Eu trabalho lá no CEDEM de domingo. Então, de 15 em 15 dias, de manhã, a gente faz estudo. E aí eu tenho uma pauta para o estudo. E à tarde a gira. Quando eu falo que a pessoa vai aprendendo com o tempo, ela vai naturalmente se vincular à casa. Claro, ela pode assistir às aulas? Pode. Mas o desenvolvimento dela, ele caminha junto com o estudo. Então ela entra dentro do terreiro, ela aprende e, consequentemente, vai sendo despertado nela aquela vontade de participar e de estar conosco. Porque ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo e, consequentemente, ela vai crescer. Livros. Como que funciona? Você faz alguma leitura ou são textos que as pessoas trazem e selecionam? Você tem um livro que você recomenda? As pessoas podem trazer livros para somar? Como que é isso? Hoje, como tem muita gente nova aprendendo, conhecendo Umbanda, bem do comecinho mesmo, então eu costumo selecionar alguns livros que podem ajudar a pessoa a entender o contexto da Umbanda. Mas não fico só no livro. Eu explico e eu vou dando as aulas, eu vou explicando o que é a Umbanda, de onde surgiu, e claro, as nossas bases espíritas, elas não são tiradas, não são jogadas fora. Então, por exemplo, a gente pode falar de Robson Pinheiro, por exemplo. Tambores de Angola, como o primeiro livro, a pessoa vai entender o mecanismo ali. Então, Tambores de Angola, Aruanda, que já vem na sequência, Legião, que vem na sequência. Então, vamos aprender em cima, vamos aprender no meio, vamos aprender embaixo? Vamos aprender, mas não pode esquecer que tem o Pentateuco do Kardec. Vamos estudar o Pentateuco do Kardec, vamos ler os 5 do Kardec. Tem gente que reclama, fala, pô, mas é muito chato ler. Tem que ler, tem que aprender, tem que conhecer. Mas junto disso também tem a explicação. Você vai chegar para o seu pai, vai chegar para ele, ô pai, me explica isso. Sim, eu explico. O que é do tempo de cada um. Eu costumo falar para eles que não adianta dar um livro de física quântica para uma criança de 3 anos. Sim. O máximo que vai acontecer é ela vai rabiscar tudo ou rasgar a página. Então não adianta, a gente vai dando de acordo com a necessidade de cada um. Pô, muito bom, muito bom. Mas você falou um negócio bem interessante aí do Pentateuco de Kardec, né? Como uma das bases aí de estudo. Inclusive, um outro facilitador, um outro formador aí, Rodrigo Queiroz, que vai estar aqui com a gente também. Ele fala num dos cursos dele, EAD, do Pentateuco, onde que ele tira e faz algumas críticas aí que eu particularmente fiz. Por exemplo, como que você explica o preto velho para aquele que está lendo o Pentateuco? Por quê? Porque dentro do contexto que o Kardec estava, o negro não tinha alma. Como que é isso? Aí o preto velho desce no seu terreno lá, faz a sua mandinga, dá o seu passe. Como que é isso para você desmistificar a coisa, essa questão engessada? É por isso que antes de ler o Pentateuco, eu passo, por exemplo, o Tambor de Angola. Porque no Tambor de Angola a primeira coisa que ele vê é o preto velho. É a manifestação daquele espírito se plasmando na forma de preto velho. Então, dali a gente já pega algumas questões. Ele se plasmando, então ele tem uma forma evolutiva para se plasmar, se manifestar naquele médium na forma de um preto velho. Então, a gente já desmistifica alguns assuntos antes. E a gente também não pode esquecer que antes, nas lacunas entre esses livros, a pessoa vai recebendo as informações. Então, ela vai estudando, ela vai trazendo questões e essas questões vão sendo respondidas.
Então, se ela chega lá no Pentateuco de Kardec, entra nesse conceito, nesse contexto do preto velho, por exemplo. Ela já leu Tambores de Angola, então ela já sabe o que é o plasmar do guia, plasmar daquele espírito para um formato de um arquétipo de um preto velho. E aí ela vai entendendo o que são os planos espirituais, porque o contexto que a gente quer passar com o Pentateuco não é que a pessoa se torne um kardecista, um espírita kardecista. A gente quer só que ela entenda o contexto espiritual, a comunicação com o espírito. E aí sim ela vai entender o que é a roda das encarnações, ela vai entender o que é a encarnação efetivamente, a comunicação com o espírito. Isso é que ela vai compreender, entendeu? Entendi. Perfeito, perfeito. Muito bom aí. Eu vou dar um intervalo e já já a gente está de volta conversando um pouco esse papo muito sensacional com o pai Bruno de Xangu. Salve, salve. Então, voltando. A gente comentou aí um pouco das formas de desenvolvimento. O Bruninho se apega ao Pentateuco. Vou falar um pouco do nosso, né? Como, inclusive, está aberto ali aqueles que quiserem fazer. Eu pego também alguns livros base e em cima desses livros a gente monta grupos de estudo. Então o grupo de estudo, por exemplo, vai falar de Ogum. Então monta um grupo, ele é responsável por pegar, ver o material em várias fontes, porque é legal ver, por exemplo, o que as outras escolas trazem. Eu também abro muito ali. E ele faz uma apresentação, ele faz uma oferenda, né? Abre uma mandala, uma oferenda, e faz um ritual daquele orixá, que pode ser incorporado, pode ser com passe, pode ser um benzimento, pode ser na força do orixá que ele está fazendo. Só para complementar, aquela referência que eu dei do Rodrigo Queiroz é num curso que ele dá de mediunidade. E esse curso ele fala um pouco, ele contextualiza o Allan Kardec, que ele fala, né, que muitas pessoas elas têm um preconceito, né, o umbandista tem um preconceito com o espírita com o umbandista. Sim. E o candomblessista com os dois e nós dois com eles, né? Então, o que acontece? A gente tem que avaliar, aquilo que eu falo lá no Instituto, avaliar sempre o contexto histórico que vivenciava naquela época. Então, o Allan Kardec estava na França, no meio de uma transição comportamental, né, que era ali o evolucionismo, onde as pessoas estavam descrentes de tudo. Sim. Então, quando ele viu as mesas girantes, por exemplo, ele começou a pesquisar. Ele nunca foi não existe o kardecista, né? Porque Kardec era um pesquisador. Fato. Né? Então, Só um termo popular. É um né? termo popular, né? Ele não criou uma religião, ele fez uma pesquisa e dividiu em alguns livros. E ele era. Então, naquela época, ele não tinha como. E ainda existia a escravidão. Então, para que um povo, inclusive na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê um povo poderia escravizar o outro se o outro fosse mais fraco intelectualmente. Então, como o negro ele caiu, vamos por assim, o europeu não se preocupou em aprender o negro e simplesmente batalhou, né? E conquistou pela força. Eles entendiam que o negro não tinha alma. Por quê? Sim. Porque não fazia parte do contexto. Por isso que Allan Kardec põe ali que o negro não tem alma, né? Num dos livros dele. Mas, avaliando o contexto histórico, a evolução que se teve, a gente tem um outro ponto de vista, e realmente são livros que são necessários aí para uma boa mediunidade. Falamos então de desenvolvimento. Vou perguntar para você se tem algum projeto
Vocês fazem algum projeto social, né? Eu sei que você faz, né? Mas eu gostaria que você fizesse, porque é uma coisa, falasse aqui na rádio para todos os ouvintes, porque é uma coisa bem legal, uma data bem legal, que poucas pessoas fazem. É. Todo ano, Franz, a gente faz uma campanha de arrecadação de doce, brinquedo, roupa, calçado. A gente foca mais no que é mais fácil, na verdade, para as pessoas, né? Para a gente, se tiver doce, roupa, calçado, não tem problema. Mas as pessoas costumam levar doce. Porque doce é mais fácil, já leva para a festa de Cosme, então já deixa lá um pouco a mais para doação para as crianças. Então a gente faz todo ano uma campanha de doação. Nós montamos saquinhos de doces e entregamos isso para crianças carentes. É claro, Franz, a gente entende que a gente não vai matar a fome do mundo desse jeito, mas a gente entende também que um sorriso de uma criança vale muito. E o primeiro ano que a gente fez essa campanha, eu tenho essa cena gravada na minha mente, eu acredito que eu vou levar essa cena para todos sempre. Nós tínhamos 100 saquinhos de doce apenas e chegamos numa comunidade carente e uma menininha que eu acho que não tinha 10 anos de idade, com um vestidinho rosa, saiu da casa dela gritando, alertando todo mundo. O doce chegou, o doce chegou, o doce chegou, o doce chegou. E aí, olha, saía a criança que parecia que estava saindo do bueiro, de tanta criança que apareceu. Graças a Deus nós conseguimos entregar os 100 saquinhos e eu fiz uma promessa para a IBG, para Herê, para Cosme e Damião, né? Que a gente iria dobrar a quantidade de saquinhos todo ano. Que não importa quanto nós fizéssemos, nós iríamos dobrar. Então, o primeiro ano foi 100. Esse ano, nós conseguimos 2.500 saquinhos. Poxa. Nós tivemos ajuda, é claro. Sozinhos não dá para fazer. A CJ ajudou a gente. Templo de Umbanda Pai Oxalá Caboclo Penazul ajudou a gente. Algumas pessoas ilustres desconhecidos, como o pai Vladimir costuma dizer, ajudou a gente. A nossa assistência ajudou muito a gente. Não dá para eliminar uma pessoa, foi todo mundo de extrema importância. E nós tivemos esse ano a graça de ter 2 crianças conosco entregando os saquinhos para crianças. Então a coisa foram cenas lindas, assim. As crianças chamando as outras crianças, vem receber doce, vem receber doce. E a gente pinta a mão das crianças para fazer uma brincadeira com elas, né? E as crianças que foram conosco que levavam os canetões e iam pintar a mão das crianças. Então, eles super empolgados porque eles estavam fazendo a felicidade de outras crianças. E é muito interessante isso, né? Criança dentro da Umbanda é o nosso futuro, né? Então, é muito importante, é muito bonito você ver 2 crianças entregando doce para a criança e ficando feliz com a felicidade delas. Falando nisso, a gente fez um trabalho bastante legal uns anos atrás. E criança dentro da Umbanda, nós vamos falar com o pai Paulo Ludogero, que vai estar aqui também falando do Axé Mirim, que é o livro que ele fez para que as pessoas para que as crianças também participem ativamente do ritual. É um livro que a gente está aplicando, mas a gente vai ter ele com a gente aí. E falando de criança, a gente faz, durante o ano inteiro, a gente faz uma arrecadação de roupa, de alimentos. E hoje eu fechei uma parceria com um cara que ele tem 100 cestas básicas mensais para doar. Então o terreiro vai ter essa condição de ter e a gente vai, sim, distribuir para trabalhos como o CEDEM, para que ele tenha durante o ano inteiro essas famílias. Então, para nós vai ficar 50 cestas básicas. Então, peço a você, Bruno, ao cara ouvinte que tiver as famílias, o que eu preciso? Eu preciso do cadastramento. Por quê? Porque é um órgão aí que está fornecendo para nós. Então, cadastra o nome da pessoa, a família, e é entregado
entregue as cestas básicas. Uns anos atrás eu fiz a gente sempre fez um trabalho social, né? E eu fui o Papai Noel. Olha que eu não tinha essa barriga toda. Eu não tenho olho azul, mas eu fui o Papai Noel numa época. Aí eu tava ali entregando os presentes. O que a gente fazia? A gente comprava os brinquedos, tinha um almoço que a gente dava e tinha o momento da entrega. Então a pessoa, além do almoço, recebia um cachorro quente, um refrigerante e um brinquedo. Cada um dos médios adotava uma criança. Eram famílias cadastradas ali de São Roque. E eu fui Papai Noel. E nisso, tô ali entregando fazendo lá o personagem Papai Noel, entregando os brinquedos, vem uma criança. Uma menina também tinha, uns 6 anos, 5 anos. Ela vira assim pra mim, ela fala assim, Papai Noel, posso fazer um pedido? Eu pensei, putz, lascou, ela vai pedir uma coisa que não tem, né? Aí, claro, né, eu sou o bom velhinho, eu falei assim, claro, filha, o que você quer? Ela virou e falou assim, eu quero emprego pra minha mãe, com 6 anos de idade. Nisso você vê o Papai Noel tendo uma retirada estratégica pra chorar, entendeu? Porque você um espírito realmente muito sábio ou que tem uma vivência com pouco tempo de vida, uma vivência absurda com relação à necessidade da vida e a gente acaba tendo que dar mais valor a esses trabalhos. Então, o CEDEM pode contar aí com algumas cestas básicas, com cadastramento, que a gente vai fazer esse trabalho aí bonito, Instituto Plenitude e o CEDEM, cada vez mais parceiros. Graças a Deus. E eu vou agradecer a todos vocês, a todos os ouvintes, ao pai Bruno de Xangô, as suas forças que ampararam essa nossa 1 hora aí, conversando com vocês. Fala um pouco qual é o seu contato, quem quer falar com você, adicionar Facebook, página, como que faz? Bate fumaça? Não precisa fumaça a gente só de defumação. Lá no Facebook é facebook.com/CEDEMSP. Não tem outro CEDEM, tá, gente? A gente coloca CEDEMSP porque era o que tinha disponível. CEDEMSP. O site do CEDEM vai entrar no ar esse ano de novo. A gente teve alguns problemas técnicos com o servidor, e aí eu estou colocando ele no ar, estou montando ele devagarzinho para poder colocar a informação direitinho para todo mundo. Então o site do CEDEM vai entrar no ar esse ano de novo, mas depois a gente coloca lá na página. O CEDEM fica na Vila Prudente, aqui em São Paulo, na Rua Fidelis Papini, número 69. Os trabalhos são todos os domingos a partir das 15 horas. Nós vamos iniciar os trabalhos esse ano um pouquinho mais tarde, porque nós estamos resolvendo algumas outras questões, mas a gente inicia os trabalhos no dia 7 de fevereiro, lá no Cantinho dos Orixás, lá em Nazaré Paulista. Um abraço para a dona Elza. E depois, todo domingo, a partir das 15 horas, lá na Fidelis Papini 69. E as agendas, a gente coloca a agenda mensal no Facebook. Então, entra lá na página, curte e tem as agendas. Quem quiser me adicionar também, pode me adicionar. Eu tô lá na página o tempo inteiro, é só me achar lá, Bruno Oliveira, eu tô lá. Legal, é isso aí, a Umbanda dando a mão, a Umbanda precisa disso. E agradecer a vocês, fiquem ligados, porque as próximas entrevistas, Paulo Logero, tem Adriano Camargo, Herveiro, tem... Enfim, Alexandre Cumino, Rodrigo Queiroz, entre outros aí que vão vir aí a brilhantar essa hora junto conosco. Axé e até a próxima quarta-feira. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail
umbandaconsciente@gmail.com.